Silvio Santos é de uma família muito tradicional na comunidade judaica, a Abravanel. Os Abravanel se estabeleceram na Espanha e Portugal, onde criaram raízes e prosperaram. O personagem mais importante dessa família foi Dom Isaac Abravanel, que nasceu em Lisboa em 1433. Isaac foi rabino, escritor e diplomata, mas se destacou por ser ministro das finanças em Portugal e na Espanha, onde foi muito bem sucedido. Um dos seus descendentes, o grego Alberto Abravanel, muitos anos depois veio parar no Brasil. Ele desembarcou no Rio de Janeiro e, como falava vários idiomas, foi trabalhar no porto como intérprete e guia para turistas. Alberto casou com Rebeca, que tinha origem turca, e tiveram 6 filhos. Entre eles, o mais velho, Cenoura Abravanel, nome verdadeiro de Silvio Santos. A data de nascimento de Silvio é 12 de dezembro de 1930. Seu pai, Alberto, prosperou na Cidade Maravilhosa. Com o dinheiro economizado, abriu uma lojinha na Praça Mauá que vendia artigos para turistas. Mas os bons ventos para a família Abravanel logo pararam de soprar. Seu Alberto ficou viciado no jogo e gastava tudo o que ganhava em cassinos. O vício o fez perder sua loja e Silvio, com 14 anos, resolveu que ele não podia mais viver à custa dos pais. Nessa época, ele estudava no 2º ano de contabilidade na escola Amaro Cavalcante e ganhava algum dinheiro apostando em partidas de sinuca. Mas os menores não eram aceitos naquele ambiente e sua mãe era contra aquela atividade de Silvio. Foi então que, depois de observar alguns camelôs cariocas, ele chegou à conclusão que poderia também vender aquelas bugigangas. Mas ele tinha uma dúvida: o que vender? Estamos falando do ano de 1945. Os brasileiros, após 15 anos, poderiam novamente votar depois da queda de Getúlio Vargas. Por isso, entre a população, havia uma euforia por poder participar desse ato democrático e os camelôs da Cidade Maravilhosa aproveitaram. Eles vendiam facilmente capinhas de plástico para colocar os títulos de eleitor. Silvio imitou seus colegas e também passou a vender as capinhas. Então, ao final da eleição, ele passou a vender outros produtos. Para vender mais, aprendeu a fazer mágicas com moedas e baralhos. Usando esses artifícios, ele chamava muita atenção. Nos primeiros dias, ele vendeu de 50 a 60 canetas e em pouco tempo já ganhou um bom dinheiro. Mas tinha um problema. Muitas vezes, o Rapa, como eram conhecidos os fiscais da prefeitura que fiscalizavam os camelôs, pegavam as mercadorias de Silvio. Daí entrava já o poder da sua oratória. Silvio fazia um verdadeiro comício jogando o povo contra os policiais. Muitas vezes, os populares se sensibilizavam com o discurso de Silvio e iam falar com os guardas, para que liberassem as mercadorias do rapaz. Até que, um certo dia, o novo diretor da fiscalização da prefeitura, chamado Renato Meira Lima, que tinha uma linha mais dura com os camelôs, quis levar Silvio para cadeia. Mas quando viu que o rapaz tinha um bom discurso e era estudante, Renato, em vez de prender Silvio, sugeriu que ele fosse fazer um teste para locutor da Rádio Guanabara, que hoje é a Rádio Bandeirantes. O concurso tinha em torno de 300 candidatos, entre eles figuras que ficaram famosas como Chico Anísio. Silvio participou e ganhou. Assim, ele foi admitido como locutor pela primeira vez. Mas o salário, em comparação ao de camelô, era muito baixo. Então, Silvio ficou na rádio por pouco tempo e logo voltou para as ruas para vender seus produtos. É importante citarmos que esse capítulo que acabamos de contar foi retirado das biografias de Silvio, junto com outras pesquisas que fizemos. Muito da história foi contada por ele mesmo, mas pelo estudo que fizemos, as coisas realmente aconteceram dessa forma, ou muito perto disso. Afinal, como vocês já sabem, Silvio Santos foi o rei da narrativa. Aos 18 anos, Silvio foi servir no exército, por isso teve que maneirar nas suas atividades de camelô pela natureza ilícita do negócio. Ele recomeçou trabalhando aos domingos na rádio e quase de graça, enquanto isso seguia sendo soldado paraquedista durante a semana. A vivência dessa época fez Silvio realmente se apaixonar pelo rádio. Então, quando saiu do exército, ele foi trabalhar na Rádio Tupi, onde também ganhava pouco. Logo na virada da década de 40 para 50, surgiu a oportunidade de ganhar mais para trabalhar na Rádio Continental, que ficava do outro lado da Baía de Guanabara, em Niterói. Silvio trabalhava na Continental das 22 horas até a meia-noite, então pegava a última barca que deixava Niterói com destino ao Rio. Nessas viagens silenciosas, ele viu uma nova oportunidade: colocar música nas barcas e vender anúncios.
Para isso, Silvio saiu do rádio, novamente, e solicitou uma concessão para montar a Rede Guanabara de Propaganda, a primeira emissora marítima do Brasil. O negócio funcionava da seguinte forma. Nos intervalos das músicas, Silvio fazia anúncios, brincadeiras e também um concurso com prêmios. Bem no estilo do que faria anos mais tarde com o Baú da Felicidade e a Telecena. Ainda não era um auditório, mas foi a primeira vez que Silvio Santos pegou o microfone para interagir com a plateia. Ele, com o tempo, deixou outros locutores nas barcas e foi cuidar da parte comercial. Nas horas do rush, cada barca carregava cerca de 2.000 pessoas, de forma que seus anúncios tinham um grande efeito. E Silvio foi além. Em algumas barcas, que principalmente atuavam no final de semana com direção à praia de Paquetá, ele colocou um bar para vender refrigerantes e cerveja, além de promover um bingo. O negócio cresceu e, segundo o próprio Silvio, ele se tornou o maior vendedor de refrigerantes e cerveja da Antártica, no Rio de Janeiro, na época. Mas com a falência do sistema de barcas Cantareira, o negócio acabou. Então, ele precisou novamente se reinventar. Com isso, ele entraria de vez no mundo artístico. A convite do diretor da Antártica, Silvio foi a São Paulo, isso segundo o apresentador. Mas por lá, soube que a grande rádio nacional estava precisando de locutor. Vaga que ele conseguiu. Começou a trabalhar na rádio com um contrato de 3 meses de experiência e, só para variar, um salário baixo. Então, adivinha o que ele fez? Foi atrás de uma forma de ganhar mais dinheiro, e foram várias. Uma foi a abertura de um bar. Silvio trouxe os equipamentos do bar que ele tinha nas barcas e montou um local em São Paulo, mas logo se desfez do negócio. Ao mesmo tempo, Silvio havia entendido que a corretagem de anúncios daria bastante resultado. Ele vendia anúncios para uma revistinha chamada Brincadeiras para Você, que ele tinha acabado de lançar. Além disso, nessa época, ele entrou em mais um negócio: organizar shows em circos, e foi ali que ele percebeu sua facilidade para ser um animador. A verdade é que Silvio tinha todos esses trabalhos porque ele havia contraído dívidas no seu negócio das barcas no Rio de Janeiro, mas que logo conseguiu quitar. Um fato engraçado é que nessa altura Silvio já era experiente em fazer shows e mesmo assim ficava muito envergonhado, muito vermelho, e por isso ganhou o apelido de Peru que Fala. E se você pensa que ele ficou brabo ou algo do tipo, que nada, ele fez dinheiro com isso. Silvio foi crescendo e montou uma caravana de artistas, e essas viagens passaram a se chamar Caravanas do Peru que Fala. Fazia esse trabalho às quintas, sextas, sábados e domingos, e os outros dias seguia seu ofício na Rádio Nacional. Silvio passou a ficar conhecido. Foi daí que Manuel de Nóbrega, seu colega na Rádio Nacional, chamou ele para trabalhar no seu programa. Manuel e Silvio viraram rapidamente grandes amigos. Com seu talento, logo tornou-se um fenômeno da rádio paulistana, tendo participado de diversos programas e conquistando prêmios como o de Revelação do Ano. O inquieto Silvio prosperava, mas a maior oportunidade de sua vida estava prestes a acontecer e viria das mãos de seu grande amigo, Manuel de Nóbrega. Anos antes de se lançar na televisão, Silvio se deparou com uma oportunidade única: o Baú da Felicidade. Dada a importância que o Baú da Felicidade teve na trajetória de Silvio, decidimos fazer um capítulo explicando melhor essa história. Na década de 50, Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, foi procurado na Rádio Nacional por um cidadão de origem alemã que lhe apresentou uma ideia de negócios. Essa ideia era o Baú da Felicidade, uma cópia das cestas de Natal que eram muito comuns naquela época, como as cestas de Natal Amaral e Columbus. Esse alemão, que se chamava Walter, queria lançar uma cesta de brinquedos igual às cestas exatamente como eram vendidas. A pessoa pagava primeiro e no fim do ano, em vez de receber castanhas, nozes, avelãs e bebidas, recebia um baú de brinquedos. Para isso, Walter, que era um completo desconhecido, precisava de alguém que as pessoas conhecessem e confiassem, já que teriam que pagar antecipadamente pela cesta de brinquedos. Foi então que ele abordou Nóbrega, que era uma figura muito conhecida e respeitada pelo público, com a seguinte proposta: eles seriam sócios meio a meio e Nóbrega ficaria responsável apenas por anunciar o Baú da Felicidade na Rádio Nacional, enquanto Walter ficaria encarregado por administrar a empresa. Nóbrega topou e logo começou a anunciar o Baú da Felicidade na rádio. No final do primeiro ano, em 1957, eles venderam cerca de 1.000 baús. Um ótimo negócio, certo? Errado. O que Nóbrega não esperava é que o tal do alemão lhe daria um golpe.
Quando chegou a hora de entregar os baús que os clientes haviam pago antecipadamente pelos brinquedos, não havia mais dinheiro. Como você pode imaginar, Manuel de Nóbrega ficou numa situação muito difícil, porque além de pagar por todos os anúncios que havia feito na Rádio Nacional, ele começou a ser procurado por pessoas que haviam pago o baú e não haviam recebido os brinquedos. No total, Nóbrega perdeu cerca de 2.000 cruzeiros na empreitada, considerando os anúncios na rádio e a devolução do dinheiro de todos os que haviam comprado o baú de brinquedos. E o pior, os vendedores já haviam começado a comercializar para o próximo ano, de 1958, e a situação do Nóbrega iria se tornar muito mais grave. Foi quando ele ligou para Silvio pedindo a sua ajuda. Nóbrega precisava que alguém fosse até o local da empresa, no centro de São Paulo, para avisar as pessoas que ele iria devolver o dinheiro de todos e que a firma iria fechar. Mesmo com seus compromissos na Rádio Nacional e outros projetos paralelos que estava trabalhando, Silvio achou um tempo e foi ajudar seu amigo Nóbrega. Inicialmente, Silvio apenas seguiu as instruções de Nóbrega e devolveu o dinheiro a todos os clientes que iam até o local. Porém, poucos dias depois, Silvio percebeu que aquilo poderia ser uma oportunidade. Abre aspas. E que aquilo, bem administrado, bem trabalhado, poderia se tornar uma boa firma. Fecha aspas. Então, Silvio foi falar com Nóbrega e propôs que eles se tornassem sócios no negócio, mantendo a mesma estrutura. Nóbrega pagava os anúncios e Silvio cuidava do baú da felicidade. Nóbrega topou e os dois se tornaram sócios. Logo que assumiu a empresa, Silvio fez uma série de mudanças. Abre aspas. A primeira coisa que fiz foi acabar com o baú da felicidade. Não a firma, claro, mas a caixa em que os presentes eram embalados. Esse tal de baú parecia um caixão de defunto porque ele era de veludo. Um baú de veludo bordô que dava uma péssima impressão porque parecia de fato um caixão mortuário. Fecha aspas. Além disso, passou a vender brinquedos em catálogo. A pessoa escolhia o brinquedo que queria, pagava mensalmente e no fim do ano recebia o brinquedo que havia escolhido. Com o tempo, o negócio foi crescendo e Silvio alugou uma salinha na rua Xavier de Toledo. A sociedade estava dando certo. Nóbrega não se envolvia com nada. Ele nunca nem chegou a visitar a empresa, seu negócio era apenas os anúncios. Porém, quando Silvio fechou um contrato de 40.000 bonecas com a Estrela e 20.000 jogos de jantar com a Nadir Figueiredo, Nóbrega achou muito arriscado e decidiu sair da sociedade. Ele acabou dando o baú da felicidade para Silvio, que fez questão de pagar pelo menos o valor que ele havia perdido por causa do golpe do alemão. Abre aspas. Então, combinei com o Nóbrega e fechei o valor de 5.000 cruzeiros, que ele permitiu que eu pagasse como pudesse, e foi assim que Nóbrega me deu o baú da felicidade. Fecha aspas. Dessa forma, Silvio se tornou o único dono do baú. Silvio, nesse caso, fundou outra empresa que levava o seu próprio nome, Senhor Abravanel. De acordo com o registro do tabelionato do Ibirapuera, ela começou a funcionar em 16 de fevereiro de 1959, na rua 13 de maio, 714, sala 2, no bairro Bela Vista. O mesmo endereço em que Silvio morava na ocasião. O registro da firma no cartório data do dia 13 de março de 1959, o gênero do negócio, comércio de brinquedos e o capital da firma, 50.000 cruzeiros. Depois da reorganização do baú, a necessidade de anunciar aumentou ainda mais. A televisão sempre foi uma extensão natural dos interesses do Silvio com o baú. Ele a via como uma ferramenta para o comércio e não política ou um negócio de mídia como outros empresários do setor haviam. E é justamente a sua entrada na televisão, ainda sem ser dono de uma emissora, que catapultou o baú da felicidade e fez surgir outros negócios adjacentes que explicam a construção do Império Silvio Santos. A estreia de Silvio na televisão, como vendedor dos próprios produtos, ocorreu dia 3 de junho de 1960, no programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. A Paulista foi o terceiro canal a entrar em funcionamento no país em março de 1952, depois da Tupi Paulista em setembro de 1950 e da Carioca em janeiro de 1951. A empresa de Silvio comprou uma faixa de 30 minutos na programação noturna do canal, às segundas-feiras, entre 22 horas e 22h30, para apresentar uma gincana baseada em sorteio de prêmios e promover as vendas do carnê do baú. Os prêmios, inicialmente, eram brinquedos, eletrodomésticos e utensílios de cozinha. Além disso, o programa também sorteava vales brindes que só podiam ser resgatados na loja do baú, em São Paulo. Em 1963, Silvio conseguiu um espaço na grade dominical da TV Paulista com o programa Silvio Santos, que ficava no ar por 2 horas.
Nessa época, a audiência passou a ficar incomodada com a incessante publicidade do baú, já que esse era o único produto anunciado nos programas. Foi assim que a vertente empreendedora do apresentador o fez criar sua segunda empresa, a Publicidade Silvio Santos Limitada, que passou a gerenciar outros anunciantes para os programas de Silvio. Hoje, essa é a empresa responsável por controlar toda a publicidade de todas as empresas do Grupo Silvio Santos no país inteiro. Um ano depois, em 1964, com a TV Paulista em crise e perto de ser vendida para a Globo, foi a oportunidade para Silvio comprar mais algumas horas da grade da emissora. Neste ano, o apresentador, ou animador, como preferia ser chamado, passou a ocupar 5 horas da programação de domingo. Foi nesse ano que Silvio começou a promover o Festival da Casa Própria, que fez nascer a terceira empresa do grupo. O programa sorteava imóveis aos donos de carnês do baú, mas, de acordo com a lei da época, a empresa precisava comprar as casas antes de realizar o sorteio. Acontece que Silvio e seus diretores tinham dificuldades para comprar as casas em número suficiente, isso porque a essa altura, com a grande audiência da televisão, o baú já estava sorteando uma casa por mês e esse número aumentava cada vez mais. Silvio precisava comprar 8, 10 ou até 12 casas de uma vez só para sortear os seus clientes. Com as dificuldades de encontrar os imóveis, mais uma vez, o empresário Silvio Santos jogou as cartas e abriu uma construtora. A construtora passou a construir as casas que vão ser sorteadas pelo baú. Mas mais do que isso, em seu tempo ocioso, também começou a construir outros imóveis para vender. A empresa foi responsável por pôr em pé vários prédios em São Paulo, incluindo um conjunto de 90 casas no Carandiru. A Folha de São Paulo estima que, hoje, a família Abravanel seja dona de 90 imóveis em São Paulo e outros estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pará. Voltando um pouco para a TV, em 1965, a Paulista, emissora que Silvio alugava seu horário, foi finalmente vendida para a Globo. Com ela no comando, Silvio ampliou ainda mais seu horário, chegando no fim dos anos 60 a 8 horas de programa todos os domingos. Silvio manteve também, durante toda essa década, um horário na TV Tupi, em São Paulo. O apelido de Patrão vem justamente do fato de que Silvio jamais foi funcionário de qualquer emissora. Ele era um locatário dos horários, com controle total sobre o que era feito, exibido e comercializado para anunciantes. Mas foi no final dos anos 60 que também surge um novo risco aos seus negócios. O governo passou a ventilar o suposto fim dos carnês. A empresa de Silvio começou a vender então seus produtos a crédito. Mas tinha um problema. Mesmo com a venda a crédito, o governo cobrava os impostos por essa venda à vista. Para resolver as dificuldades com o fluxo, esses títulos de dívidas que os clientes contraíam com o baú eram descontados em companhias financeiras, conforme as taxas em vigor na época. Assim, nasceu a quarta empresa do grupo, com a compra de uma financeira própria, rebatizada de Baú Financeira, para facilitar ainda mais o crediário do baú. Outra razão citada para a compra dessa financeira foi o cenário de alta inflação que acometia o Brasil naquela época. Silvio teria se dado conta de que era preciso aplicar o dinheiro das prestações do carnê do baú para que esse capital não se desvalorizasse. A Baú Financeira é o embrião do que, 21 anos depois, se transformaria no Banco Pan-Americano. Mas Silvio não parou por aí. Depois de comprar a financeira, Silvio verificou a disponibilidade de financiar outros tipos de produto e então passou a financiar automóveis, que era um mercado em expansão na época. Além disso, como já comprava cerca de 30 a 40 carros por mês para dar como prêmio, e seus vendedores de carnês utilizavam combis para se locomover, Silvio chegou à conclusão que seria melhor comprar uma concessionária da Volkswagen. Surgia mais uma empresa do grupo Silvio Santos, a Vimave, que passou a vender 150 carros por mês financiados pela financeira do grupo. Mas logo surgiria mais uma necessidade, dessa vez no setor de seguros. Mesmo com todas as garantias, análise de crédito e alienação fiduciária, a concessionária acabava colocando todos os carros no seguro para se proteger de eventuais calotes. Dessa forma, caso o comprador não pagasse, o seguro pagava. Porém, Silvio percebeu que estava pagando cerca de 1,4% do prêmio para a seguradora, enquanto seus prejuízos não chegavam a 0,2%. Sendo assim, ao invés de dar esse lucro para um terceiro, Silvio achou melhor ter sua própria seguradora e acabou comprando uma. Outro negócio que Silvio comprou foi uma distribuidora de valores, a Dinâmica Distribuidora, devido à sua necessidade de vender letras de câmbio para financiar automóveis e outras mercadorias pelo crediário. Além desses diversos negócios, o Grupo Silvio Santos também passou a investir em agropecuária com a compra de uma fazenda de 70 mil hectares no Mato Grosso, a Fazenda Tamacavi.